Shalom, povo de Deus! Tudo bem? Graça e paz? Coisa boa a gente estar aqui junto. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus maravilhoso pela oportunidade que a gente tem de estar junto aqui. Oremos. Senhor, a gente quer te louvar, Pai, te bendizer, se alegrar da tua presença santa, pela oportunidade de compartilhar da tua palavra, de te adorar, Pai, mesmo em meio às atividades do dia. Que o Senhor, no nome de Jesus, se erga dentro de nós, Pai, e fale ao nosso coração aquela palavra que a gente precisa ouvir, precisa entender e saber, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Povo, a gente vai louvar o nosso Deus agora e eu peço aos irmãos que fiquem em oração e adoração, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele decidiu hoje que queria conversar com você. Isso é uma coisa boa, não é? Bênção demais. Então vamos adorar o nosso Deus? Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor,
só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Meus irmãos, o texto da gente hoje está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 8. Ao longo desses anos, aqui no Pastoreio, a gente tem tido o costume de ir lendo o texto e fazendo as aplicações. No entanto, eu vou quebrar um pouco o protocolo hoje, porque esse texto, em particular, trata da dinastia de Benjamim. E como a gente não tem como proposta ser exaustivo, mas ser mais devocional e focar aqui num ponto para a edificação da gente, eu vou ler somente alguns versículos aqui do capítulo 8, tá certo? Então eu peço aos irmãos que estejam atentos a esses versículos que a gente vai falar. Aqui a gente vê que há uma genealogia, né? Falando de um aspecto geral. Ele trata da genealogia dos descendentes de Benjamim, depois de ter tratado de outras genealogias, de Manassés, de Azer, né? Ele vem agora tratando da genealogia de Benjamim. Isso tem um objetivo de mostrar a fidelidade de Deus com o seu povo, né, ao longo da história, e num aspecto mais amplo, biblicamente, de como o nosso Deus ele sustentou a sua aliança até o fim, quando o homem não conseguia sustentar essa aliança. Então a gente percebe isso aqui mais uma vez. E o ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é exatamente a graça de Deus na vida da gente. E aqui na vida de Benjamim eu quero ler somente esse versículo 1 para a gente começar esse bate-papo. Diz assim: Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, e a Asbel, o segundo, a Ará, o terceiro. Meus irmãos, quando a gente considera a história de Benjamim aqui,
a gente percebe essa graça maravilhosa de Deus desde o seu nascimento. Quem era Benjamim? Benjamim, ele foi filho de Jacó, irmão direto de José e era o segundo filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Aquela mulher que ele esperou e trabalhou por muitos anos até poder casar com ela. Quando o José nasceu, ele se tornou o filho preferido, então, de Jacó. No entanto, aconteceu o que aconteceu com José, todos os irmãos sabem disso, e Benjamim nasceu depois, não é? José já estava longe, estava no Egito já, e desse contexto de ausência de José, nasce Benjamim. Só que ele nasce acompanhado de uma tragédia particular. A Raquel, ela sofreu muito durante o parto e aquela época tudo era extremamente precário, então não havia possibilidade de uma cesariana como nós temos hoje. E acontece que quando ela estava morrendo no parto, ela decidiu que ia dar o nome do filho de Benoni. O que é que significa esse nome? Esse nome vem acompanhado de uma sentença que é muito triste, porque o filho significa filho da minha tristeza ou filho das minhas lágrimas. Quando uma mãe ela sentenciava um filho assim, ela estava dizendo que o filho ele deveria ser acompanhado por essa sentença até o fim da vida dele. Ele seria marcado como alguém amaldiçoado, como alguém que causou um sofrimento, alguém que fez mal. Portanto, ele cresceria com um sentimento de culpa pela morte da mãe, ao mesmo tempo com um sentimento de rejeição, de lacuna. Essa seria a vida de Benoni. Se o pai não tivesse redimido ele ali, naquele momento, mesmo em meio a todas as dores, ao sofrimento da sua esposa favorita, mesmo vendo que ela se esvaía ali na frente dele, Jacó, seu pai, um homem agora transformado por Deus, marcado por dores, ele disse: não, o nome dele vai ser Benjamim. O que significa Benjamim? Filho da minha mão direita. E isso era um título honroso demais. Era aquele que, perdão, irmãos, era aquele que seria um príncipe que estaria à direita do pai. Ele experimentou do pai ali graça. Numa época em que o filho que vinha de um parto sofrido como ele veio, e ainda mais tendo causado, entre aspas, que não, ele não foi o causador direto, coitadinho, um bebê, né? Mas aquela época, assim se pensava, causado a morte da mãe, ele estaria condenado a viver uma vida de muito sofrimento, de muita infelicidade. E o que é que nós vemos aqui no nosso texto? Benjamim dando início a uma tribo de Israel. A tribo de Benjamim ficava localizada ao norte da tribo de Judá e ocupava ali uma porção muito boa do território de Israel e ficou conhecida como uma tribo de homens muito valentes. Outros livros históricos da Bíblia também nos contam que era uma tribo que tinham fundibulários, homens que atiravam com funda, que eram capazes de acertar um cabelo com a funda, que é de hábeis que eles eram. E também homens muito hábeis com o arco. Enfim, era uma tribo de homens extremamente valentes. Não era a tribo mais volumosa em termos numéricos, no entanto, em virtude da coragem, eram homens extremamente valentes. Meus irmãos, a gente percebe que isso acontece como graça de Deus. Quando a gente vai analisar o restante da tribo de Benjamim, a gente nota que ali não havia assim gente de um renome em termos espirituais, mas havia a graça de Deus operando. Por exemplo, da tribo de Benjamim também sai Saul, que era um homem ímpio, né?
que, no entanto, gera um filho extremamente piedoso, que foi Jonatas. Então a gente percebe que ao longo da história, o nosso Deus, ele vai tratando com cada personagem que vai aparecendo. Isso a gente carrega para o nosso coração, meus irmãos. De modo que a gente vê que a forma como a gente veio ao mundo não pode determinar a história da nossa vida se nós temos por nós um Deus que é redentor. Então, você pode ter vivido uma história de família muito marcada por tragédias, tristezas, disfunções das mais diversas. É certo que nenhum de nós, nenhum ser humano no mundo, por mais amorosos que os pais sejam, eles conseguem dar uma criação perfeita. Então, meus irmãos, nós somos totalmente dependentes da graça de Deus na nossa vida, que nos transforma, que nos redime, que conserta aquilo que foi distorcido, não por nós muitas vezes, mas pela história da nossa família de uma forma mais ampla. Então, não, meus irmãos, a gente não está condenado a repetir histórias e tragédias da nossa família. Nós não precisamos viver assolados por esse tipo de coisa, uma vez que nós temos o nosso Deus Redentor ao nosso lado. Um nome que chama atenção no meio de toda essa genealogia está aqui no versículo 33, que fala: Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, a Melquisua, a Abinadab e a Esbaal. Meus irmãos, quem é esse Esbaal? Jonatas, a gente conhece muito bem a história de Jonatas, o melhor amigo de Davi. O homem que ele teve, assim, o raciocínio, discernimento diante de Deus de entender que Davi é que era o ungido para ser rei e não ele. Ele, na linha sucessória da cultura mais ampla, seria o príncipe herdeiro do trono de Israel. No entanto, o nosso Deus é que tem o seu próprio plano e ele coloca rei e tira rei conforme a sua vontade. Ali, Jonatas, ele teve esse discernimento diante de Deus, de simbolicamente ele entrega a Davi o seu arco, ele entrega a Davi a sua armadura, passando assim então o cetro ali a Davi. E Davi, ele, que era de Judá, no caso, iria governar no seu lugar. Então nós vemos e conhecemos bem a história e o testemunho de Jonatas. Ao mesmo tempo, a gente vê que ele era filho de Saul, que Saul tinha planos para que Jonatas ele ascendesse ao trono. No entanto, Jonatas ele discorda do pai. Ele, em momento nenhum, ele é afrontoso com o pai, desonra o pai, mas ele cede o lugar a Davi. No entanto, depois disso, surge essa figura, Esbaal, né? Uma figura que a gente não sabe quem é. E a gente entende que era o mesmo Mefibosete. Só que há uma diferença aqui. O Mefibosete ele foi um nome dado depois, porque Esbaal, né, o homem de Baal, que significa, não era um título bonito, bom, né, um nome para que se desse a Mefibosete. Mefibosete significa homem da vergonha ou do sofrimento. Ele era alguém que tinha sofrido um bocado na vida e ainda carregava esse nome, Esbaal. Baal, meus irmãos, era um substantivo como nós usamos hoje o nome Senhor. No entanto, sobretudo depois do reinado de Acabe, Baal ganhou essa conotação totalmente negativa. Ele deixa de ser simplesmente um substituto para ser, de fato, o nome próprio daquela divindade maligna que mandava assassinar crianças e promovia orgias das mais despudoradas e bizarras que pudesse haver. Então, aqui o nome de Mefibosete ele é mudado no livro das Crônicas para Mefibosete, não é? E tem já um motivo que eu vou explicar para os irmãos. E, ao mesmo tempo, aqui em Crônicas, ele é tratado como... Perdão, meus irmãos. Em Samuel, ele é tratado como Mefibosete.
e em Crônicas como Esbaal. Isso porque o livro de Samuel, na tradição israelita, ele era o livro de leitura pública, né? E Crônicas era o livro de leitura particular, de consulta particular. Evidentemente que isso era uma tradição entre os israelitas, não uma prescrição necessariamente bíblica para isso. Mas ele ganha esse outro nome, Mefibosete. Isso, ele carregava isso porque ele levou uma queda quando ele tinha aí por volta dos seus 5 aninhos de idade e ele ficou com uma deformação, uma deficiência nos pés que não podia mais andar. Então, ele era esse filho da vergonha, sabe? Ele era uma figura assim obscura, à parte, né? Apesar dele ser extremamente leal ao rei Davi. Só que, mais uma vez, a gente vê a ação redentora do nosso Deus. O que é que Davi faz quando ele sobe ao trono? Davi, ele pega Mefibosete e diz assim, você vai morar comigo no palácio e vai comer da comida que eu como e vai sentar comigo à mesa. De modo que Mefibosete, ele ali, mais uma vez, é redimido. Então parece que a história dessa tribo ela é marcada por essas mudanças. E ainda há mais uma, meus irmãos, que aqui o texto bíblico não permite alcançar porque a história se desenrola muitos anos depois, que é exatamente de uma rainha chamada Esté, ou Hadassa, que também teve o seu nome mudado quando ascende ao trono. Então ela era da tribo de Benjamim também, e ela recebe esse nome, Esté, que faz uma referência à estrela, né, em persa, quando ela sobe ao trono. Mais uma vez a gente vê, meus irmãos, o nosso Deus e a ação redentora dele. Quem era Esté? Esté era uma órfã que foi criada por um primo mais velho chamado Mordecai, que era uma figura política, digamos assim, do baixo clero, né? da hierarquia medo-persa, mas que era profundamente leal, fiel a Xerxes, né? O imperador, também conhecido como Assuero. E ali, quando abre, né, a concorrência, ou se preferir chamar assim, o concurso público para se tornar rainha, Esther, ela é eleita, se torna rainha do Império Transcontinental, de uma vastidão até então sem precedentes na história da humanidade, que era o Império Medo-Persa, e ela passa ali a governar. E, ao mesmo tempo, advogar, defender o povo de Deus. Ela também passou por um processo de redenção. Cada pessoa de Deus passa por um processo de redenção, por um processo onde ela muda em essência. As mudanças de nome na Bíblia, elas dizem respeito a essa saída de um estado para outro, de uma situação de cegueira espiritual para uma situação de ver e viver ao lado de Deus. Meus irmãos, como povo de Deus, nós somos conduzidos num caminho de salvação e não de condenação. Então, é preciso a gente ampliar a nossa consciência e entender que a história da nossa vida e a história da nossa família se desenrola numa espiritualidade, numa transcendência que é muito maior do que aquilo que nos acontece. De modo que até aquilo que de ruim acontece nas mãos de Deus tem valor, porque a partir daquilo ali Deus ele pode nos transformar. De modo que provação para Deus é matéria-prima de transformação para o nosso coração. Não esqueça disso, meu irmão. Não esqueça disso, minha irmã. A história da sua família até aqui pode ser de muita disfunção, mas o nosso Deus, ele pode consertar o teu coração e escrever uma história nova para a honra e para a glória do nome dele. Amém, povo de Deus. O Senhor Deus é maravilhoso. Vamos orar, agradecer a Deus por isso. Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, nos alegramos na tua presença maravilhosa, Deus,
porque o Senhor conserta, Pai, aquilo que está errado. E a gente pede ao Senhor que o Senhor derrame, Pai, da tua graça, da gente entender, Pai, isso, a história da tua salvação na história da vida da gente. A história da tua salvação, mesmo quando, Pai, a gente carrega uma história pessoal de tristezas, de tragédias, de frustrações, o Senhor pode fazer algo novo, Deus, porque o Senhor é o Deus da história e também é o Deus da nossa história pessoal. Pai, então, vai, Pai, a cada coração que de repente precisa ouvir, Pai, essa mensagem e ter certeza de que não está condenado a repetir uma história ou a piorar essa história, mas que pode, Deus, em Ti fazer algo novo e viver algo novo, Pai, através desse novo nascimento que o Senhor Deus nos dá. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família e vamos caminhando junto. É bênção demais. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.